meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder mais uma vez meditar na palavra de Deus junto com você. E dessa vez vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Nesse mês de maio, nós estamos estudando, conhecendo, nos aprofundando um pouco mais na vida de Noé. E eu quero compartilhar com você nessa mensagem algo que Deus colocou no meu coração a respeito da vida de Noé. A gente sabe, esses versículos que nós acabamos de ler, é quando Deus aparece para Noé e dá a ele a instrução para que ele construa uma arca, e dá as instruções do tamanho, altura, largura, dá todas as instruções de como essa arca precisa ser. E o Senhor fala que essa arca é para a família dele, é para os animais, um casal de animal de cada espécie, e que viria um grande dilúvio e destruiria toda a terra, todo ser que respira sobre a face da terra seria destruído com esse dilúvio. E tão logo Noé recebeu essa instrução, ele obedeceu e ele começou a construir uma arca. E eu fico pensando que logo assim que ele começou a construir, era uma arca muito grande, estima-se que era mais ou menos 130 metros de comprimento, então era algo grande, notável, Então assim que ele começou a construir, provavelmente as pessoas passavam e perguntavam, indagavam Noé, a família dele: olha, o que você está construindo aí, O que é isso? E quando ele falava que ele estava construindo um barco gigante, uma arca gigante, e que viria um dilúvio sobre a terra, muito provavelmente as pessoas riam, caçoavam dele, não acreditavam nele e tiveram Noé como louco, E pensaram: como assim alguém recebe uma instrução de um Deus? Que, lembrando que a humanidade estava completamente corrompida, por esse motivo o Senhor resolveu destruir, toda a humanidade. Então as pessoas estavam completamente distantes de Deus, não tinham o menor temor ao Senhor. Então como assim, um senhor resolve construir um barco enorme porque falou que um Deus falou com ele que vai destruir toda a terra, que vai vir uma chuva muito forte. Lembrando que Existem os estudos que indicam que naquela época nem chuva existia sobre a terra. As pessoas nem sabiam que era chuva, quem dirá um dilúvio que destruiria toda a terra. Então Noé com certeza foi tido como louco. E isso não durou apenas 1 mês, 2 meses. Estima-se que ele levou 100 anos para construir a arca. Então, dia após dia, ele estava empenhado na construção, que foi algo demorado, E era uma obra muito grande, e eu acredito que com muitas dificuldades de se fazer, porque não havia ferramentas adequadas, para aquela construção. Então Noé ficou por 100 anos construindo aquela arca, e com certeza ao longo desses 100 anos muitas pessoas passavam, riam, debochavam: e aí, quando que essa chuva vai vir? E aí, você ainda não esqueceu essa ideia sua? E com certeza foram 100 anos não apenas de construção da arca, mas 100 anos de Noé tendo que ouvir esse tipo de opiniões, esse tipo de comentários que poderia gerar no coração dele dúvida, que ele poderia parar para pensar:
Será que o que eu estou fazendo é mesmo loucura? Será que Deus falou mesmo comigo? Será que esse dilúvio de fato vai vir? Então ele teve tempo para construir e teve tempo também para desistir. Mas a gente vê que ele continuou, porque ele tinha convicção do Deus que tinha falado com ele. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, então Noé conhecia Deus, Noé tinha relacionamento com Deus, Noé tinha fé, Noé sabia que o Deus que ele servia não mente, né? Então Noé, com convicção, com fé, continuou e terminou a construção daquela arca. E mesmo, né, tendo sido levado, né, como louco, tendo sido tratado como louco diante das pessoas durante todo aquele tempo, ele estava certo, né? As pessoas depois quiseram entrar e não tinham mais como entrar na arca, porque o Senhor fechou a arca por fora. E se a gente parar para analisar, não é tão diferente do que a gente vive hoje, né? Nós servimos um Deus que nós não vemos. A humanidade está completamente corrompida, distante do Senhor, e muitos não fazem o menor caso, não têm o menor temor ao Senhor. Então nós obedecemos, servimos a um Deus que nós não vemos. Nós cremos numa palavra, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o nosso fundamento de fé. Nós cremos nessa palavra onde o mundo vive tentando colocar em xeque, né? O mundo vive tentando contrariar as palavras que estão aqui escritas. Nós cremos num Deus que disse que vai voltar para nos buscar, né? Jesus foi aos céus, mas ele disse que voltaria para nos buscar. Então nós cremos num Deus que nós não vemos, nós acreditamos numa palavra que o mundo vive tentando colocar dúvidas, mas nós sabemos que é a verdade, que é a palavra de Deus. Nós aguardamos por Jesus que vai voltar para nos buscar. Então, assim como Noé, nós também podemos passar, e muitas vezes passamos como loucos, né? As pessoas de fora podem olhar pra gente e dizer: não, vocês são loucos. E o que nós precisamos ter é, como Noé, não permitir que dúvidas entrem na nossa mente. Nós precisamos ter convicção do Deus que nós servimos, nós precisamos caminhar em fé, nós precisamos andar com Deus para, assim como Noé, a gente não permitir que as dúvidas, que os comentários, que as opiniões de fora interfiram no nosso relacionamento com Deus. Às vezes, pessoas que estão começando sua caminhada com Deus agora, né, e os familiares, amigos que ainda não conhecem a Deus, podem questionar: mas você vai seguir aquele Deus dos crentes que ninguém vê, que ninguém conhece, né? E o que eu tenho para falar com você que já serve a Deus, que está caminhando com Deus, que escolheu pelo Senhor, é que nós precisamos ter a nossa convicção. Não importa se, assim como Noé, vamos ser tratados como loucos. Nós precisamos saber o Deus que nós servimos e permanecer fiéis no Senhor até Ele voltar para nos buscar. E assim como Noé teve livramento, teve salvação para ele, para a casa dele, para a família dele, assim como ele andou em obediência e terminou, né, o projeto que o Senhor tinha confiado a ele e pôde salvar-se a si e a família dele, que a gente também, né, com certeza, continuando caminhando com o Senhor, andando em fé, em obediência, durante todo o nosso percurso aqui nessa terra, todo o projeto que Deus colocou na nossa mão, que Ele tem sobre a nossa vida, com certeza nós também vamos alcançar a salvação, a nossa salvação em Deus, porque é nele que nós aguardamos. Então, não vamos dar ouvidos no que as pessoas dizem, né? Estão tentando deturpar a palavra de Deus, estão tentando colocar na nossa mente, e às vezes o inimigo não chega de forma escancarada, né? Às vezes ele chega sorrateiramente, chega com meias verdades, chega colocando dúvidas. Isso não é bem assim, aquilo não é bem assado, isso aqui pode ser mudado, isso aqui pode ser alterado, falou assim, mas não é bem assim que quis dizer. E às vezes o inimigo vem tentar trazer essas dúvidas na nossa mente, no nosso coração, mas nós precisamos ter convicção no Deus que nós servimos, nós precisamos ter fé com o Deus que nós estamos caminhando, e aí sim nós vamos conquistar, alcançar também a nossa salvação e viver com o Senhor nos céus eternamente.
Amém? Que o Senhor continue ministrando no seu coração, falando na sua vida, em nome de Jesus.